No vídeo anterior eu falei sobre fascismo, a esquerda chama tudo que ela discorda de fascista, e eu segui uma certa linha de raciocínio usando a lógica, mostrando que todo Estado é fascista em algum grau. Claro que ele pode se aproximar mais do autoritarismo ou menos, mas todo Estado é autoritário e todo Estado controla a economia. Aí as pessoas podem, obviamente, discordar de mim e falar, mas os historiadores dizem que o fascismo foi aquele movimento lá do Mussolini, do Hitler, do Pinochet, porque o historiador fulano e o governo do país tal falou que fascismo é isso, e é de direita, e é feio, bobo, cara de mamão, e foi do ano X ao ano Y. E a minha resposta a isso é que o papel aceita tudo. Papel aceita qualquer coisa. Se eu pegar um pedaço de papel, inclusive tem um desenho meu nesse papel. Se eu pegar um pedaço de papel e escrever que bola é quadrada, o papel aceita. Eu posso inventar um partido político que defende que os seres humanos possam voar. Então, se eu for eleito, os seres humanos vão voar. Só que isso não tem coerência. E você pode escrever uma coisa totalmente contraditória no papel, que o papel aceita. Então, aqui no meu canal, eu estou buscando coerência, eu estou buscando a lógica, eu estou buscando raciocinar. Porque digamos que eu defina fascismo assim. Fascismo é uma ideia coletivista. É uma ideia que o coletivo vale mais do que o indivíduo, ou que os direitos são garantidos coletivamente e não naturais do indivíduo. Ok, mas qual Estado é individualista? Qual Estado não é coletivista? E pior ainda, não é qual Estado para você ficar olhando, eu tenho que ficar olhando para encontrar um Estado individualista. Não, é só você raciocinar, você não precisa nem olhar para a história, é só você raciocinar, você vai ver que as coisas são contraditórias. A ideia de um Estado individualista é contraditória, porque se os indivíduos têm direito natural, eles não precisam de outros indivíduos garantindo isso para todos eles. Se todos os indivíduos têm um direito natural, racional, então isso já é um direito igualmente de todos os indivíduos. Um Estado é a ideia de que um certo grupo de indivíduos tem um privilégio de garantir isso para os outros, ou seja, é autoritarismo, é centralismo, é um sistema centralizado, ao contrário de um sistema descentralizado que eu já expliquei no meu vídeo. Toda ordem é descentralizada. Libertarianismo é uma forma de descentralismo. O descentralismo no âmbito da política ou no âmbito da lei, onde a lei é descentralizada, ela se aplica igualmente e universalmente a todos os indivíduos. A razão é uma forma de descentralismo. Exatamente, se eu disser que o fascismo é uma ideia ditada pelos historiadores, fulano, ele é uma autoridade, então se ele disser, está lá no papel, assinado pela autoridade, então eu tenho que seguir isso porque é a autoridade. Isso é centralismo também. Descentralismo no âmbito das ideias é a razão. Então, para decidir as ideias, nós temos que raciocinar. Ninguém é autoridade para decidir. Então, tudo depende da definição da palavra e o raciocínio que você desenvolve a partir dessa definição. Então, é meio inútil definir fascismo como coletivismo, porque todo Estado é coletivista. Então, isso não diferencia o fascismo das outras formas de Estado. E também é inútil definir fascismo como o Estado controlando a economia, porque todo Estado controla a economia. Mas ele controla indiretamente a economia. Ok, todo controle da economia de um Estado também não pode ser totalmente direto. Então o que você pode fazer é determinar que os Estados têm graus diferentes de fascismo. Mas todos eles têm algum grau. Todos eles controlam a economia em algum grau, ou controlam a economia indiretamente em algum grau, porque um sistema não pode ser totalmente centralizado, porque ele colapsa. Toda ordem é descentralizada. Se um Estado consegue se manter, é porque ele está parasitando a ordem. Ele está parasitando a ordem que é descentralizada. Então ele tem que respeitar um pouco de descentralização, um pouco de livre mercado, nesse caso, no caso da sociedade, a descentralização é o livre mercado, no caso da economia, no caso da ética. Então, todo Estado tem que respeitar o mercado um pouco, pelo menos, para ele poder sobreviver, pelo menos. Assim como todo parasita
tem que manter o corpo vivo. Se o parasita dominar o corpo inteiro, morre o hospedeiro e também o parasita. Então o livre mercado é o hospedeiro, o Estado é o parasita. E esse parasitismo é o fascismo, é você centralizar um pouco as coisas e parasitar, ou colocar algumas empresas, algumas corporações como monopólio ou oligopólio, e todo o Estado acaba fazendo isso em alguma extensão. Então é diferente eu dizer que todo o Estado tem algum grau de fascismo e a esquerda chamar todo mundo que discorda de fascista. É diferente porque no meu caso eu estou usando a lógica. A esquerda está usando simplesmente a emoção. Fascista, fascista. Isso é emoção. Ele não faz parte da minha tribo, então é fascista. Fascista para eles significa alguém que não faz parte da minha tribo. É um comportamento realmente tribal. É um comportamento realmente de primatas. Parece que nós, em 2018, estamos ainda na selva. Então, se fascismo é controle da economia, o contrário de fascismo é não controle da economia, ou seja, livre mercado. Não tem como negar, e é isso que a esquerda tem que aceitar, que ela não quer aceitar, que o contrário de fascismo é livre mercado. Não, e não o contrário, não o controle do mercado. Porque o fascismo é o Estado controlando a economia, favorecendo empresas, favorecendo corporações, ou seja, o Estado junto com corporações, monopolizando os serviços, regulando a economia. O contrário é a ausência de regulação, é o livre mercado. Por isso que o fascismo é tão parecido com o comunismo. São irmãos. Então sim, todo Estado é fascista em algum grau. Todo político é fascista em algum grau. Mesmo que ele diga que é individualista. Não existe político individualista. Não existe Estado individualista. É como eu já disse, o papel aceita qualquer coisa. O papel aceita bola quadrada. Só que a razão não aceita. Então, só porque o papel aceita, não significa que o meu cérebro aceita, que a razão aceita. Então, o historiador ele pode colocar no papel o que ele quiser. Ele pode colocar Estado anárquico, ele pode colocar stalinismo anarcocapitalista, ele pode dizer que fascismo é anarquia, que fascismo é livre mercado, que Hitler era libertário. O papel aceita qualquer coisa, você pode botar o que você quiser. Mas fascismo é uma ideia que se aplica a qualquer Estado. Assim como 4 lados se aplica a qualquer quadrado, redondo se aplica a qualquer círculo, porém se aplica em graus diferentes. Se você considerar que o fascismo representa o ápice do autoritarismo, tem estados que são um pouco menos autoritários. Então eu espero ter esclarecido esse ponto do meu último vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.